Olá, aluno do 9º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET do 4º bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 17, semana 5. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é poema. Vamos na leitura inicial. Olá, estudante! A atividade literária pode ser uma poderosa maneira de reivindicar direitos, denunciar e expressar uma insatisfação com a sociedade ou chamar atenção para os valores da natureza humana. Nesta semana, você vai ler e analisar um poema para constatar isso. Bom estudo! Breve apresentação. Os Estatutos do Homem, de Tiago de Melo, é uma produção que apresenta uma crítica social e uma postura política. O poema é dedicado a Carlos Heitor Coni, um dos primeiros intelectuais brasileiros a ir contra a ditadura militar. E em um dos seus versos faz alusão ao dia 31 de março de 1964, terças-feiras mais cinzentas, data do golpe militar que instaurou a ditadura no país. Pela leitura do poema, notamos uma voz engajada nas causas sociais. Desde o título está implícita a intenção do poeta em expressar sua indignação diante da ditadura, período marcado por atos institucionais estabelecidos pelo governo para reprimir aqueles que ousassem ir contra o sistema. Para Tiago de Melo, o escritor deve estar comprometido com o seu tempo, com sua realidade histórica e cultural. Assim, a arte deve se comprometer tanto com o estético como com o ético e o social. Nas palavras do poeta, a poesia deve servir à vida, da qual ela nasce, e posiciona-se contra as injustiças sociais e a violação dos direitos humanos. Nós temos aqui no Para Saber Mais a indicação da Wikipédia. Vamos conferir? Temos aqui que Tiago de Melo nasceu no dia 31 de março em Barreirinha e é um poeta e tradutor brasileiro. É um dos poetas mais influentes e respeitados no país, reconhecido como um ícone da literatura regional. Então, nós temos aqui do lado a imagem de Tiago de Melo, no caso, o nome completo dele é Amadeu Tiago de Melo. Temos aqui que ele tem 95 anos, né? No caso, o seu poema mais conhecido é Os Estatutos do Homem, que nós iremos conferir no PET. Atividades. Antes de ler o poema de Tiago de Melo, relembre o conceito de tal gênero textual. Copie esse quadro no seu caderno. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais. A sonoridade e o ritmo das palavras, a função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo, que é o sentido figurado. A melodia que caracteriza o verso é resultado de alguns recursos presentes na poesia de todos os tempos. No caso, você pode aí relembrar o que é um poema a partir aí dos estudos que fizemos no PET. No caso, então, vamos à leitura do poema. Os Estatutos do Homem, ato institucional permanente, a Carlos Heitor Coni. Artigo 1. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas,
têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º. Fica decretado que, a partir desse instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Artigo 4º. Fica decretado que Vamos na leitura do poema. Os Estatutos do Homem, ato institucional permanente. A Carlos Heitor Cone. Artigo 1. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terça-feiras. Vamos então na leitura do poema. Os Estatutos do Homem. Ato institucional permanente. Artigo 1. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3. Fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Artigo 4. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do sol. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo 5. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6. Fica estabelecida durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7. Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraldada na alma do povo. Artigo 8. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Artigo 11. Fica decretado por definição que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido, tudo será permitido, inclusive brincar com os
rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Artigo 13. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Santiago do Chile, abril de 1964. Nós temos aqui um glossário. Então, ato institucional é o documento que divulga a deliberação ou melhor dizendo, de autoridade e passa a ter valor de lei. Estatuto, conjunto de regras que orientam a organização e o funcionamento de uma comunidade, como um clube, um sindicato, um condomínio e etc. Irrevogável, que não se pode anular. Jugo, vínculo de submissão e obediência. Após essa leitura, nós temos as atividades. O poema se intitula Os Estatutos do Homem. Letra A. Levando em conta o sentido habitual da palavra estatuto, justifique o título do poema. Nesse caso, acabamos de ler que estatuto é o conjunto de regras que orientam aí a organização e o funcionamento de uma comunidade. Então, dessa forma, essa ideia justifica o título, pois observamos que no poema nós temos essas regras, essas ideias de como que a sociedade deve viver perante a tudo, né, que se tem em relação à vida. Letra B. Comparado às leis e estatutos, em que aspectos o poema lido é diferente? No caso, nós observamos sentimentos, ritmo, não é? Porque nós temos aí o uso de figuras de linguagens, observamos a construção por meio de versos e estrofes, ok? A atividade 2. Como é próprio da linguagem poética, os poemas, ou melhor dizendo, o poema Os Estatutos do Homem, faz o uso de alguns recursos expressivos, como as sugestões de cor e a sonoridade. Que cores se destacam no poema? O que elas podem representar? Então, nós voltamos aqui no poema e percebemos uma marcação em azul. Então, a primeira palavra é cinzentas, a segunda é verde, na sequência nós temos o branco e depois o azul. Qual o significado dessas cores? O verde é esperança, o branco é paz e as outras? Continuando aqui, no artigo 9, há a aliteração. Repetição de um mesmo fonema consonantal. Do fonema S em palavras como sinal, seu, suor, sobretudo, sempre e sabor. No artigo 1, também há a aliteração. Se sim, de qual fonema? Exemplifique. No caso, nós iremos voltar aqui no artigo 1 e perceber que sim, nós temos a aliteração por meio da repetição da letra V. Coloque essas palavras aqui, tá?
no espaço que temos para a resposta. Atividade 3. No artigo 8, o eu lírico estabelece uma comparação entre o amor e elementos da natureza. Com base nos artigos 8, 9 e 11, aqui equivale, no plano das relações humanas, a água que dá às plantas o milagre da flor? Aqui equivale à flor? Voltando no poema, nós temos aqui o artigo 8 e a parte em amarelo é o que está sendo abordado na questão. Vamos na leitura? E saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Então vamos perceber. A água é quem? No caso, percebemos aqui no artigo 9 que o homem é o sinal de seu suor, é o quente sabor da ternura. Então, a água, ela é o eu lírico, quer dizer, é o eu que fala por meio dos versos. Na continuidade, nós temos aqui que o homem é um animal que ama. Então, se ele é um animal que ama, essa é a ideia do milagre da flor, ok? E por essa razão, a planta, ela vai ser o quê? O ser amado. A atividade 4. Uma das características essenciais da linguagem poética é o emprego de metáforas. Interprete as metáforas destacadas nos versos a seguir. Então, nós lembramos que metáfora é uma comparação implícita. Letra A. E o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 6. Nessa primeira análise, entendemos que se o lobo e o cordeiro pastarão juntos, né, haverá o quê? Uma amizade ou eles não estarão em sintonia? No caso, gosto de aurora. Aurora é claridade. O que será que isso representa? Direitos iguais, justiça. Pense bem. A atividade 5. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, de forma a estabelecer a relação correta entre os artigos do poema e a característica destacada do novo mundo em gestação. Você deve organizar de acordo com as palavras que temos do lado. Então, o que traz paz? Fartura, justiça, natureza, da alegria, da liberdade, do amor, da ternura, da amizade, do respeito, da confiança. Você vai ter que voltar em cada trecho. Vou lhe mostrar aqui o primeiro, tá? Que é o artigo 2. O artigo 2. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. No caso, quando falamos de domingo, falamos de alegria. Então, por essa razão, você deverá colocar um para natureza e alegria. E os outros? Você deve aí fazer a leitura de cada trecho para responder. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Espero que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço.